A maioria das pessoas acredita que está acompanhando os acontecimentos. Mas o que quase ninguém percebe é o instante exato em que deixa de acompanhar e passa apenas a reagir. Não é quando a notícia aparece, não é quando a imagem circula, é quando a mente aceita, sem resistência, que só existem duas interpretações possíveis e que escolher uma delas parece urgente. Talvez a pergunta mais incômoda não seja quem está certo, mas outra, muito mais silenciosa. Quem se beneficia quando você reage antes de compreender? Se você sair agora, nada vai desmoronar. Mas algo ficará invisível para você. E o que permanece invisível hoje costuma cobrar um preço alto com o tempo. Nos últimos dias, uma sequência de decisões judiciais voltou a ocupar o centro do noticiário. Pessoas ligadas a um dos episódios mais tensos da história política recente do país passam a cumprir medidas restritivas. Prisões são decretadas, algumas convertidas em domiciliares, outras mantidas, recursos negados, justificativas técnicas apresentadas, imagens se espalham, manchetes se acumulam. Para uma parte da população, trata-se da reafirmação da autoridade das instituições. Para outra, de um excesso, de uma linha ultrapassada. Para muitos, apenas mais um capítulo de um conflito que nunca parece terminar. O que todos veem são os atos, decisões, prisões, despachos, imagens oficiais. O que quase ninguém questiona é como esses atos passam a existir dentro da mente coletiva. Em pouco tempo, o debate deixa de ser jurídico e se torna emocional. Já não se fala em processos, mas em significados. Não se analisa o encadeamento das decisões, mas o que elas representam. E quando a representação entra em cena, a razão começa a recuar, quase imperceptivelmente. É aqui que a narrativa muda. A maioria acredita estar reagindo a um fato concreto, mas na prática reage ao enquadramento que acompanha esse fato. Observe o comportamento ao redor. Frases curtas se repetem, palavras fortes ganham força própria, vídeos são gravados com urgência, comentários se tornam definitivos, o espaço para dúvida desaparece, o silêncio passa a ser interpretado como posicionamento oculto. Reagir oferece alívio imediato. Observar exige desconforto, e é nesse ponto que surge uma divisão invisível, mas decisiva. De um lado, quem reage porque sente que precisa se posicionar. Do outro, quem observa porque quer compreender o jogo inteiro antes de qualquer movimento. Não se trata de inteligência, nem de virtude. Trata-se de tempo. Quem reage, entrega o controle do tempo. Quem observa, o recupera. Ao longo da história, sempre que figuras ou grupos simbólicos são atingidos por decisões de alto impacto, o centro da discussão nunca permanece no ato em si. O verdadeiro efeito está no precedente psicológico que se instala. A mente coletiva não funciona por análises longas, ela opera por imagens, sinais e atalhos emocionais. Quando uma medida restritiva é aplicada a alguém poderoso, a população não enxerga apenas a medida, enxerga o que aquilo pode significar para si mesma. Para alguns, significa proteção, para outros, ameaça. E aqui aparece um princípio silencioso que se repete há séculos. Quem controla a aplicação visível das regras, controla o sentimento coletivo de segurança ou de medo. Não é preciso convencer, basta demonstrar. Outro padrão surge quase automaticamente. Quanto maior a polarização, menor o espaço para a dúvida. A dúvida passa a ser vista como fraqueza, o cuidado como omissão, a observação como cumplicidade. Esse é um erro comum repetido ao longo da vida por pessoas de todos os perfis. Acreditar que reagir rapidamente é sinal de consciência e força. Na prática, ocorre o oposto. Quem reage a tudo se torna previsível, e previsibilidade é uma forma de exposição. Existe autoridade histórica nesse padrão. Governos, instituições, impérios e organizações sempre compreenderam que o poder mais eficaz não é o que argumenta melhor, mas o que define o enquadramento inicial. Uma vez que o enquadramento está estabelecido, as pessoas passam a discutir dentro de limites invisíveis,
defendendo interpretações que não criaram. Enquanto isso, o centro real de controle permanece distante, quase intopado. Há algo que raramente é dito de forma clara. O sistema não precisa que você concorde. Precisa apenas que você reaja dentro das opções previstas. Indignação previsível ainda é previsibilidade, e previsibilidade ainda é controle. Ignorar esse tipo de dinâmica não gera um custo imediato, ele se acumula. Aparece em decisões mal avaliadas, em conflitos repetidos, em alianças feitas por impulso, em exposições desnecessárias. O prejuízo não é apenas político, é pessoal. Poder não é maldade, nunca foi. Poder é consciência ampliada. É perceber padrões antes que eles se tornem óbvios. É entender que nem todo acontecimento exige resposta. Alguns exigem apenas leitura silenciosa. Quem confunde poder com agressividade se desgasta. Quem entende poder como percepção preserva a energia. Talvez a conclusão inevitável seja esta: o mundo não se move apenas por fatos, leis ou decisões. Ele se move pela interpretação dominante desses fatos. E quem não aprende a reconhecer isso passa a viver em estado reativo, acreditando que escolhe, quando na verdade apenas responde. Algumas ideias não existem para convencer ninguém, existem para ampliar o campo de visão. Há livros que não ensinam o que fazer, nem prometem mudança. Eles apenas revelam padrões que sempre estiveram operando, silenciosamente, muito antes de qualquer polêmica atual. Quando esse tipo de leitura surge como continuidade natural do pensamento e não como produto, ela cumpre o seu papel. Nada aqui exige pressa, nem concordância, apenas atenção. E às vezes, atenção já é uma forma de liberdade.